Uma apresentação bem enxuta, porque o foco não é só falar sobre as abelhas, tanto em áreas de unidade de conservação como em áreas urbanas. Então vai ser só uma pincelada mesmo no que está sendo feito nas unidades de conservação e que também pode ser feito em área urbana, e mostrar também algumas opções de estrutura, inclusive algumas que a gente pretende montar aqui no Meliponário, que vai ficar próximo à Casa do Naturalista. Então, no seu entorno, onde vai acontecer a construção do Meliponário. Então, seria mais para mostrar mesmo as opções, onde, com a ajuda de todos, a gente vai poder tentar escolher a melhor forma possível para o local, né, que os recursos também permitam, né, para a gente fazer. Então, seria mais ou menos isso, tá? Aqui é uma breve apresentação minha, que a gente pode pular para não ficar as 2 horas falando, tá? Eu estou no último ano de bacharelado em Ciências Biológicas. Como eu falei já, para quem me conhece há muito tempo, voltei a estudar depois dos 60 anos por causa das abelhas. Este ano, se Deus quiser, eu me formo em Biologia e desde 2023 eu estou trabalhando com abelhas pela Fundação Florestal no projeto Abelhas Nativas. Começou lá no Xixová Japuí e agora a gente vai continuar, então eu não vou dar spoiler, pode passar. A introdução. Bom, eu vou falar sem ler, tá? Nós temos no Brasil, no mundo, aproximadamente 400 abelhas identificadas do gênero Melipoline. Só no Brasil nós temos 350 espécies para mais, isso identificada, fora as que não estão identificadas. Então nós temos assim uma quantidade muito grande de abelhas que a maioria das pessoas só conhece a famosa abelha do mel, ou abelha africana, ou europeia, que é a mesma, que é a exótica, que não é a brasileira. As nossas abelhas, pouquíssimas pessoas conhecem o potencial dela, poucos sabem do potencial dela, são os nossos principais polinizadores, tá? Essas abelhas que nós temos são as que vão polinizar os frutos, que vão alimentar os pássaros, que vão disseminar sementes, que vão formar novas árvores, novas plantas, que vão ajudar toda uma fauna. É uma cadeia, né, como o nosso colega colocou agora há pouco, bem descrito, é uma rede muito grande que um depende do outro, e quando a gente perde essa identificação, essa cadeia, ela quebra, corre-se o risco de nós termos uma mata morta, uma mata vazia, sem vida, sem seres se alimentando. Então, é muito importante. E os polinizadores, eles são a base para tudo, né? É uma cadeia, né? Então, seria mais aproximadamente isso. E eu vou colocar também, no final, um pouquinho das atividades que podem ser feitas à base dos meliprodutos das abelhas, para ajudar também, isso não digo na Rebio, que é uma área de restrição, mas em parques ou áreas ligadas a zonas de amortecimento, que você pode ajudar também populações a gerar renda com os subprodutos delas, inclusive em eventos como, por exemplo, a Vila de Paranapiacaba, que tem as feiras, vários eventos durante o ano, que poderia agregar renda e valor para essa comunidade que, trabalhando com as abelhas, vão preservar em triplo o que já preservam, que é a mata. Porque sem a mata, eles não vão ter alimento para as abelhas e, consequentemente, não vão ter a geração de renda deles. Tá? Então, no final eu vou mostrar alguma coisinha que pode ser feito com os meliprodutos das abelhas, tá? Bom, para se fazer um meliponário, nós temos, aqui eu coloquei 10 pontos básicos, né? O estudo preliminar do local, isso é importante. Aqui a gente já fez um trabalho que é o mapeamento de colocar os ninhos para ver como que está a população de abelha. Então, isso já está sendo feito. Planejamento do meliponário, isso nós estamos montando e discutindo. Provavelmente o meliponário vai acontecer mesmo ao lado aqui da Casa do Naturalista, tá? Sequência que a gente já vai colocar, inclusive eu não sei se a dona Marisa já passou, nós vamos colocar, criar cursos de capacitação, tanto para monitores como para a população local, para quem quiser ter um pouco de conhecimento
sobre o manejo com as abelhas nativas e a importância que ela tem como o seu principal produto, que é a polinização. Então, isso vai estar dentro, tá? Não é só colocar um meliponário, mas também preparar as pessoas para saber a importância delas e saber lidar com elas também, tá? Obtenção de licenças ou qualquer outro tipo de documentação, isso é obrigatório no estado de São Paulo, até para uma reserva, até para um parque. Toda a documentação é feita com autorização do GFAO, no GEDAV, tem toda essa documentação, até para se instalar o ninho isca, a gente tem que ter essa autorização. Então, tudo isso precisa para se montar um meliponário. A adaptação e instalação das colmeias é isso que vai ser feito nos meliponários, no meliponário. O meliponário não é um zoológico, não é um lugar onde você vai prender o bicho e colocar lá dentro, muito pelo contrário. É um local onde nós vamos fazer uma coleta no local. Essa abelha do local, num ninho provisório, ela vai passar para uma caixa racional. Essa caixa racional ela vai ficar dentro da reserva. As abelhas vão continuar se alimentando dos recursos dentro da reserva, ou dentro do parque, ou dentro do lugar. Ela vai continuar tendo a vida dela normal. Qual é a vantagem dela no meliponário? Vamos supor que uma universidade está fazendo uma pesquisa com resinas e ela vai precisar coletar a resina de tal espécie de abelha. Na caixa racional, você consegue abrir essa caixa, coletar essa resina sem fazer mal algum para a abelha, sem fazer mal nenhum para a estrutura dela. Se ele tivesse que fazer isso numa coleta a campo, ele teria que cortar a árvore, arrancar o buraco, quebrar, ele mataria um ninho para fazer essa coleta. Então, ele vai ajudar o pesquisador, vai ajudar a manter a abelha, né, no local, e ainda a gente vai ter um termômetro de como está a nossa mata, do que está sendo alimentado. Por exemplo, numa coleta de um samburá, que é o pão da abelha, que seria o pólen delas, o alimento delas, dá para saber qual tipo de pólen que ela coletou de tal árvore. Então, a abelha é um bioindicador. Então, nós teríamos condições de ter essa informação sem prejudicar a abelha, sem prejudicar o meio ambiente, ajudando a pesquisa, o estudo, que é o foco. Sem falar também da parte da ciência cidadã, onde a população, as pessoas também vão contribuir com a pesquisa. Né? Isso é um passo à frente. Então, na parte urbana e na parte de proteção, são formas diferentes de lidar, mas o processo é praticamente o mesmo. Então, diferente de um zoológico, o bicho não fica preso, ele sai de manhã para voar, vai pegar sua comida, volta para sua casinha, vai estar tudo tranquilo, tudo normal, nós só vamos observar. Observar é lógico, ver se está tendo algum problema, algum predador, alguma coisa, porque como cuidador nós somos responsáveis pela integridade da abelha, tá? E aí ele vem. O plano de espécies florestais, aqui desnecessário falar, porque já tem uma mata pronta. Agora, se a gente vai montar isso numa área urbana, precisa fazer um estudo para saber qual é o tipo de vegetação que tem, se vai ter um pasto apícola ou melífera para as abelhas, né? Se vai ter isso, a gente tem que saber qual é a área, num raio de 2 quilômetros, qual é a vegetação existente, para a gente saber se vai ter alimento ou não para essas abelhas. Então, tem que, antes de se pensar em ter abelha, a gente precisa ter as plantas para elas terem alimento. Senão vai ser uma abelha criada à base de xarope, que não é a razão de ter abelha, né? O monitoramento e avaliação, isso nós vamos fazer, saber quais são as espécies que estão aqui, como elas estão desenvolvendo. Normalmente, uma abelha sadia, ela vai soltar um enxame por ano. Ela vai estar lá, vai estar com a família dela, ela vai ficar forte, e uma vez por ano ela está, dependendo da abelha, até 2 vezes por ano, ela vai soltar uma nova enxameação, ela vai continuar espalhando a abelha no seu entorno. Tá? A sustentabilidade financeira, aí é onde entra a parte. O ideal é ter um patrocínio, porque o início da instalação é um pouco caro. Você precisa de madeira, telha, as caixas, toda essa estrutura é um pouquinho caro. Então, se tiver um parceiro, isso ajuda muito. Se não tiver, a gente vira com o que tem. Mas assim, o ideal é que a estrutura se banque ou através de parceiro. No caso de uma fundação, num parque ou aqui na reserva biológica, é difícil você pensar em querer ter recurso com o lucro com as abelhas. Mas, por exemplo, uma feira, um evento, essas coisas tem como você gerar renda e arrecadar isso. Tá?
Em unidade de conservação é mais complicado. Aí vai voltando um pouquinho. Aqui são alguns exemplos de meliponários que já existem na Fundação Florestal. O projeto Abelhas Nativas, né, da Fundação Florestal, ele já faz parte, se não estão... bom, tirando as duas últimas atualizações que vão entrar agora no Parque Estadual Serra do Mar, são 17 meliponários instalados no estado de São Paulo, já pela Fundação Florestal. Então, aqui eu coloquei para ter alguns exemplos de casas. Por exemplo, aqui são suportes de forma individual, as abelhas ficam com proteção. Esse, no parque, na estação ecológica, já está aí. Se quiser mudar para próxima. Estação Experimental de Jaú. Aqui já é um tipo condomínio, são prateleiras onde a gente coloca abelhas que se suportam. Tem abelhas que elas vivem muito tranquila, a 30 centímetros uma da outra, sem problema algum. Então é um tipo de instalação que a gente tem em prateleiras que você permite ter várias espécies de abelha. Ela está com um alambrado de cerca aqui atrás. Aqui está tendo plantio de árvores, que eu estava falando. É necessário a gente ter a parte de frutíferas, de alimento para elas, que não é só o pólen, né? Ela vai ter que ter uma planta que vai ter frutas, não ao mesmo tempo, mas quando uma deu fruta, depois outra vai dando fruto, outra vai dando fruto, para ela ter alimento praticamente o ano todo. Então, aqui é na Estação Jaú Experimental, para ter um tipo de ideia de como foi feito. Se quiser mudar o próximo. Esse cercado serve para quê? É um alambrado. Fica a critério, ele pode pôr uma trepadeira, ele pode pôr um quebra-vento, vai dar a ideia dele do que ele colocou. O motivo de tal cercado ele poderia até já ser pré-existente no local. Eles fizeram um meliponário atrás, tá? Sem problema algum. Isso. Para vento, às vezes é um lugar que tem muito vento, você pode pôr um quebra-vento, que seria igual esse tecido que está aqui, que protege do vento e do sol, né? Então seria essa pressão. Eu achei muito interessante esse tipo de instalação em Ribeirão Preto, porque aqui dá para ver vários tipos de colocar. Aqui, por exemplo, é um tipo totem. É uma torre onde você coloca 5 caixas, por exemplo, ou 6 caixas, uma do lado da outra, no mesmo pilar. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse alguma abelha, por exemplo, uma mandaguari preta, que ela pode ficar uma do lado da outra, eu colocaria 5 caixas naquele suporte, um exemplo. Aqui é uma prateleira, onde eu colocaria elas alinhadas como estão aqui, com várias espécies. Aqui, totem, aqui já o individual. Então, quer dizer, ele te dá condição de você aproveitar um espaço com vários tipos de estrutura, tá? Que facilita e ajuda. Por exemplo, aqui, eu poderia colocar abelhas mirins, abelhas pequenas, abelhas que são pouco defensivas, onde, no caso, uma visitação de uma escola, uma criança, ela tem a condições de ver a abelha trabalhando numa caixa didática, a facilidade seria muito maior. E ocupação de espaço. Num lugar onde eu colocaria, por exemplo, espalhadas as abelhas, eu posso centralizar em pontos estratégicos. Eu achei muito interessante essa estrutura. Aqui é lá no Xixová Japuí, que a gente está fazendo. O Parque Estadual Xixová Japuí, ele fica entre São Vicente e Praia Grande. Aqui são algumas caixinhas que nós estamos colocando ao lado da área de visitantes lá. E elas estão em pilares individual. Isso vai mudar, tá? Aqui é o início da instalação. O meliponário ainda não foi inaugurado, a gente está montando ainda. Essa parte ela está sendo bosqueada. E só para ter uma ideia, isso daqui, por exemplo, é uma caixa de droriana, aqui é uma droriana, aqui é uma jataí, ali outra droriana, aqui é uma tubuna. Essas primeiras que eu falei, as drorianas, são as polinizadoras, entre outras, da nossa Jussara. Tá? São abelhas muito pequenas, que polinizam flores muito pequenas, e ela que vai ser o alimento depois para o jacuzzi e para os outros pássaros que depois vão. Então, é uma abelhinha muito dócil para a educação ambiental, crianças, tal. É fantástico trabalhar com elas, porque, inclusive, elas são tímidas. Quando chegam perto delas, elas vão se esconder. Então, é uma abelha tranquila, diferente da tubuna, que ela vem para cima da gente. Tá? Então, essa daqui foi feita lá no Xixová. Aqui é o meu meliponário, um meliponário urbano, na cidade de São Vicente, no centro de São Vicente.
Tomei o cuidado de, no quintal, muitas árvores, muitas frutíferas, e aqui tem vários tipos de caixas também. Elas estão em pilares. Aqui, por exemplo, é a Borá, eu vou falar o nome comum dela. Aqui é uma mandaguari preta, ali mandaguari preta, ali mandaguari preta. Tubuna ali. Aqui é guaraipo. Ali para trás tem mais ainda. Então, aqui é o meu meliponário dentro de casa. Isso você está passando num corredor assim. Aqui está a minha cozinha, aqui a entrada para entrar na casa, esse é o corredor e esse é o jardim do lado de casa, para ver que dá para conviver tranquilamente. Eu tenho 13 gatos lá. Até hoje nenhum gato sofreu com as abelhas. As abelhas sofrem com eles, mas eles não. Tá? Aqui é uma prateleira, também é a opção que a gente tem para fazer no beiral de uma casa, uma coisa assim, que é uma tábua com umas mãos francesas. Aqui é uma pesquisa que eu estou fazendo, essa pesquisa eu comecei em 2022, que é um trabalho de manejo com a Partamona helleri. Não existe no Brasil ainda manejo racional com essa abelha. Esse é o primeiro trabalho que está sendo feito. Eu estou entrando já para o terceiro, para o quarto ano já de pesquisa com elas, para tentar desenvolver uma caixa racional onde essa abelha possa ser manejada. Tá? O porquê que não existe manejo para ela? Ela, por ser uma abelha que ela faz nidificação externa ou semi-externa, confinar ela numa caixa é simplesmente matar a abelha. Você não consegue desenvolver, ela vai durar lá um ano e alguma coisa, quando consegue, depois ela morre. Essa caixa foi projetada para fazer o manejo dela, porque essa metade dela, da parte da estrutura dela, essa abelha tem aqui na entrada, é nosso cartão de visita. A Partamona helleri, nós temos uma colmeia linda aqui na entrada. Está no nosso vídeo. A boca de sapo. Essa abelha, ela faz metade, essa parte externa é onde ficam os vestíbulos, onde fica um monte de abelha para defender a colônia. Então é um labirinto de túneis, ela faz, a entrada dela, ela é chamada de boca de sapo porque parece a boca de um sapo aberto. Então remete-se a boca de sapo, o nome comum dela. Se você for fazer qualquer manejo na caixa, ao abrir a caixa você destrói a entrada dela em metade do que está. Então essa caixa ela foi desenvolvida para que a frente dela fique intacta e você consegue fazer a manipular pela parte de trás. Mesmo assim, nessa caixa que já está há 3 anos sendo testada, ela foi desenvolvida para isso, foi identificado algumas falhas. O próximo lote de matrizes agora, ela já vai entrar numa outra caixa que vai corrigir essas falhas que tem nessa caixa aqui. Né? Vai facilitar mais ainda o manejo com essa abelha. Essa abelha ela tem uma importância muito grande, porque como a arapuá, que ninguém gosta, é uma abelha pioneira, ou seja, ela chega no primeiro lugar onde vai fazer uma regeneração de mata, onde não tem a árvore grande, que a abelha precisa do tronco para nidificar. Então, ela, por fazer o ninho externo, ela acaba sendo uma das primeiras polinizadoras a chegar no lugar. Né? Essa é uma das importâncias dela, tá? Aqui é um exemplo, como é uma área urbana, difícil, aqui não precisa porque tem muita nascente, mas numa área urbana onde falta água para as abelhas, elas precisam de um reservatório, de alguma coisa que dê água para ela, com plantas aquáticas, para que ela suba nessa planta e não se afogue, e para que ela colete água. Ao lado está algumas caixas de mirim, ali tem iraí, ali tem drorianas, né? E então ela vai buscar essa água, como a água de torneira é uma água clorada, é uma água ruim, essa água eu estou trazendo lá do Xixová das nascentes, eu pego água de nascente, levo 18 e guardo, eu vou ter que fazer um pix para não ter cloro, não ter conservante, que é uma água pura da Mata Atlântica que eu vou lá, coloco, e para evitar problema com a dengue, é cheio de lebiste, ou pode ser aquele barbudinho e tal, aqui está com os lebistes. Então evita a proliferação de larva, está dando a água para elas, principalmente nessa época que nós estamos com esse calor insuportável, que a abelha precisa mesmo da água. Tá? Então foi uma forma que eu achei barata. Isso daqui é uma caixa dessas de fazer massa de pedreiro, de 50 litros, que custa R$90 num depósito, nem isso. Com isso você faz um reservatório de 50 litros de água, um aquário. Né? Muito baratinho. Então foi a forma que eu achei legal para fazer. Aqui, um tipo de suporte que eu acho legal, que é de concreto. Por que o de concreto? O de concreto você fez uma vez, 30 anos você esquece. O de madeira, 1, 2 anos você tem que estar trocando. Eu tive colega que perdeu
caixas de guaraipo, que é uma abelha que está em extinção, porque apodreceu o tronco, deu um vendaval, as caixas não aguentaram, caiu o peso, ele perdeu todas as caixas. Quando ele chegou lá, ele é do Caruara, ele chegou lá na chácara, no Caruara, as caixas estavam tudo lá, os cupins tinham detonado tudo, quer dizer, sabe, perdeu tudo. Todas as matrizes estavam naqueles cavaletes, e com esse não dá problema. Isso daqui é um pote de cândida desses de 3 litros, 5 litros, esses redondos, que ele é cortado, então a formiga sobe, ela não vai fazer essa curva, então ele vira um protetor também para evitar que a formiga suba até a caixa da abelha. E aqui está uma jataizinha. Se quiser mudar. Esse daqui é de um colega meu do Rio Grande do Sul, de Caxias, ele autorizou a foto. É uma opção de suporte muito fácil e não é tão cara, porque esses pilares, essas vigas que tem ela chumbada no chão ou fixada numa base de concreto, é colocado os caibros, aqui vai caber um monte de caixa, do lado de lá um monte de caixa e vice-versa. Você tem uma área de trabalho em um espaço pequeno, utilizando um espaço pequeno, e como pode ver também é um meliponário urbano dentro da cidade. Ele tem a parede da casa dele cheio de caixas de abelha e o do meio ele colocou. Essa é uma opção que eu acho muito boa para ser colocada, por exemplo, aqui, devido ao custo-benefício. Ela vai usar um espaço, ela fica bonita e é viável o manejo nela, né? Mas é questão de se estudar. Aqui a mesma estrutura vista por outro ângulo. Bom, ali nós falamos dos tipos de estrutura. Aqui eu vou falar um pouquinho do projeto que está sendo feito na Fundação Florestal, que eu estou fazendo, que começou no Parque Xixová. Então esse projeto, ele começou no... Pode mudar para cima. Aí ele entrou um projeto de pesquisa que está fazendo o levantamento tanto no Xixová Japuí quanto na próxima imagem que vem agora, que são esses pôsteres que estão aqui, que é os trabalhos de levantamento das abelhas nativas que tem nesses dois parques. Na verdade, isso ampliou, tá? Antes eram esses parques aqui, pode mudar. Aqui é a área, para quem não conhece, aqui é o Xixová Japuí, a área que nós estamos trabalhando. E aqui a Rebelo, os dois pontos onde iniciou a pesquisa. Então nós estamos fazendo o levantamento das abelhas, tanto a nível mar, como no alto da serra, né? E isso até 2024. Pode ver. Bom, agora ampliou. O Cristian, não sei se o Cristian está aqui. O Cristian é o gestor do Parque Estadual Serra do Mar, núcleo de Tutinga Pilões. No finalzinho do ano passado fez o convite para a gente criar também e estudar as abelhas nativas nas unidades do Parque do Mar. Então nós incluímos mais 2 meliponários, por isso que vai mudar. Não são mais 17, agora vão ser 19 meliponários pela Fundação Florestal nos parques, incluindo a reserva biológica. Então entrou o núcleo Cubatão e o núcleo base Guariúma, que é Praia Grande. Tá? E nesses dois nós começamos já a fazer o reconhecimento, tudo. Obrigadão pela confiança. O Cristian me acompanha, acho que desde no 2023, né? Sabe que é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, a gente faz trilhas, mas recompensa. Então, acabamos fazendo, nesse pequeno, do Planalto, a parte do litoral, um pequeno mosaico, onde 4 pontos, com exceção o Xixová, que não faz parte da Serra do Mar, ele é um tipo de uma ilhazinha, que fica bem aqui, mas criamos um mini mosaico onde vai ser feito um levantamento com as abelhas, para a gente saber o que tem e onde tem, né? O que está faltando também. Vamos ver. Pode passar. Aqui foi quando deu início aos trabalhos, Dona Marisa preenchendo o primeiro papelzinho de identificação de ninho, nós colocamos os primeiros ninhos instalando, tá? Então, o início das instalações, quando deu, foi no dia 8 de fevereiro, vai completar um ano, 2024. E a obtenção de colônia vai ser única e exclusivamente para todas as unidades. Local.
não vai ser implantado em hipótese alguma, introduzido em hipótese alguma abelha. Então pode demorar mais, mas nós vamos trabalhar com as abelhas que são da região e do local, tá? Tudo, conforme eu falei, tem a lei, ele é autorizado. E nós, antes de pensar em colocar um ninho sequer, antes de pensar em montar, foi tirada todas as autorizações na Dona. Todas as autorizações junto ao GFAO, está tudo certinho. Nós temos um prazo de 5 anos para instalação de ninho, para obtenção de até 200 colônias de abelha, isso autorizado pelo governo do estado. Nós podemos fazer o meliponário com 10 anos de uso desse meliponário e ele é automaticamente renovável caso haja interesse da continuidade ao trabalho. Tá? Então, como eu falei, lei é respeitada até o limite. Tá? Aqui são os pontos, alguns pontos que nós estamos utilizando para fazer os levantamentos. Na verdade, são 5 pontos que estão sendo mapeados aqui, mas foi colocado em 3. Então, ele funciona. Cada ninho instalado, ele tem a sua coordenada geográfica. Então, por exemplo, se aqui entrou uma tubuna, eu sei que num raio de 200 metros, eu posso ter uma colônia natural aqui. Então, baseado nessa coordenada, entra uma segunda fase do projeto, que é tentar identificar onde está o ninho natural. A gente sabe que o macho, ele vai até 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, buscar a fêmea, às vezes até mais, dependendo da espécie. Só que a fêmea, ela limita o raio de voo dela, até por segurança dela, para não ser predada, né, alguma coisa assim, e também por oferta de recursos. O início da instalação de uma colônia nova depende do ninho mãe. Recursos, cera, alimento, tudo. Então eles vão, que nem casal novo, que casa e vai sempre na casa dos pais buscar alguma coisa. Sempre mais ou menos assim. Então, enquanto ele não criou a independência dele, ele vai precisar dos pais. Então tem todo um critério de como vai tirar esse ninho daqui, levar, tem todo um tempo, um procedimento que tem que ser respeitado. Aqui já é lá no Xixová, quando começou a implantação, né? Instalando as primeiras vigas, né? Pode mostrar. A mesma coisa, os recursos obtidos no mesmo lugar. Esse foi o primeiro, foi o piloto. Todo o projeto ia ser só aqui, só no Xixová. Quando a dona Marisa pegou e assumiu a gestão aqui na Rebio, ela fez o convite, foi onde começou. A mesma coisa aconteceu no Itutinga Pilões. O Christian convidou, então nós esticamos o projeto. Nós estamos fazendo um mosaico, é a maior concentração de meliponário feito por um grupo, é essa que está aqui. As outras é tudo espalhado, pingado. Aqui é lá o Xixová montando, né, que é a parte de visitantes. Pode mandar. Aqui já estava fazendo uma divisão, passando do ninho para a caixa. Essa daqui é uma tubuna. Essa que eu falei que, olha a mão como fica de abelha e tal. Essa, você sentiu, né? Aqui é a entrada logo que pôs ela na caixa. Aquela caixa que estava com 2 módulos, ela está assim agora. Nós colocamos essa semana que passou mais um, então ela está ninho, 3 sobreninhos e 2 melgueiras. Melgueira está com mel até o topo da segunda melgueira, até chegar ao secar. Sem uma alimentação sequer. Ela está pegando o alimento tudo lá do parque. Tudo da área de Xixová. Aqui, estava fotografando aqui, eu acho que, se não me engano, aqui era uma Jataí. Onde foi montado. O Xixová, ele faz parte da costa da Mata Atlântica. Na costa da Mata Atlântica, o Xixová é o pioneiro na instalação de meliponário. Não existe outro meliponário em unidade de conservação na costa da Mata Atlântica. Litoral Norte tem, mas na costa da Mata Atlântica, o Xixová é o primeiro. Né? Então, litoral Norte, né, que é Bertioga, para lá, tem outros meliponários. Caraguatatuba, mas na nossa região, lá, o primeiro começou lá, foi o pioneiro com o trabalho com abelhas. Como aqui na Rebio também, o pioneiro, porque... Eu enganei ele estava lá no Xixová e eu falei, vamos lá, só para você ver. Então, aqui tem 115 anos de uma reserva biológica voltado à pesquisa
E se pegar o histórico desses 115 anos, não existe uma pesquisa com abelha nativa aqui. Essa é a primeira vez que está acontecendo. Né? Então é uma coisa... O processo de instalação do ninho segue o mesmo processo, né? Aqui foi dividido em 3 pontos. Aqui é a área de proteção total, que é Paranapuã. Aqui é Paranapuã. Aqui é Paranapuã. Não, é surfista, tá certo. Aqui é o Paranapuã, que é o proteção total. Aqui é o Curtume. Isso. E aqui é o surfista, que é a trilha mais curta, tá? Uso por óculos. Vamos lá. Então, agora vamos ali ao processo. Agora, sobre as abelhas. Então, o que pega aqui? Alguém conhece esse mapinha? Alguém sabe dos 17 objetivos da ONU, os objetivos de sustentabilidade que para 2030? Todas as ODSs. Então, estamos lá. Inovação, oportunidade, ecossistema, conservação, biocombustível, comunidades inclusivas, nutrição, qualidade de alimentos. Aí se muda agora, a gente vê o que as abelhas fazem. Melhoria no teor da qualidade do óleo, está ajudando na parte da biodiversidade. Serviços ambientais, qualidade nas florestas, disponibilidade biológica, pesquisas, polinização, alimento-polinização, saúde, mel, pólen, própolis, que é usado nos produtos farmacêuticos para melhorar a qualidade de vida nossa, bioquímica, a polinização, qualidade de vida, né? Então, quer dizer, todos os pontos ligados à abelha somam quase que os 17 objetivos, se não os 17. Qualidade de vida, as pessoas, dignidade em trabalho, tudo isso envolve as abelhas de alguma forma, direta ou indireta, está ligado aqui. 17 objetivos da ONU. Aqui, alguns produtos que podem ser feitos, esse daqui é feito pela Carolina Matos, que ela trabalha para o governo do estado também, ela é do MAPA, ela é especialista na parte de leis, documentação para a meliponicultura, uma das pessoas que mais ajudou no processo de implantação da meliponicultura oficial no estado de São Paulo, né? E ela também faz algumas coisas ligadas com os meliprodutos. Então, aqui são alguns cosméticos, ceras, que é produzido para geração de renda. Isso é vendido em feiras, em eventos, quando tem algum evento ligado à meliponicultura, um evento da cidade popular, tal, eles fazem para divulgar os produtos. Então, é uma forma de gerar renda para a população. Aqui é como que funcionaria mais ou menos uma geração. Um exemplo, um evento que tem aqui na Vila de Paranapiacaba, ou uma feira que tem uma exposição que a gente possa fazer para lá. Aqui é a parte ambiental. Aqui também entra o Christian Culpado, né, Christian? Ele não escutou. Aqui entrou o Christian Culpado, nós estávamos instalando os ninhos lá, e estava tendo um curso da polícia, era a polícia ambiental, não, a militar, último dia de curso de formação, e acabamos incluindo a meliponicultura na parte de legislação no curso de formação deles. Tá? Então, aqui se passar... Na aula nós falamos sobre leis, manejo, como transportar, caso tivesse alguma apreensão, alguma coisa assim, né? Aqui é a equipe dos formandos que estavam lá fazendo, conhecendo. Pode ver que houve uma interação muito grande com a equipe toda que estava lá, foi muito boa. E aqui, naquele curso, terminou aquela parte com a parte dos policiais, aí teve 2 escolas em seguida que estavam lá. Por direito de imagem eram crianças, nós não fotografamos, mas as crianças comeram mel, na hora que estava fazendo a multiplicação, experimentaram mel, parecia um esquilinho. Mas vai, quer experimentar, quer, e não sei o que, ficaram, até os professores que estavam juntos pediram para experimentar também e tal. Foi muito legal, eram acho que 2 ônibus de crianças que estavam lá. Aqui são as abelhas identificadas e fotografadas forrageando no Xixuvá. Então,
ver a diversidade que tem de abelhas num pequeno espaço. Isso daqui foram fotos feitas com celular, tá? Não é máquina fotográfica nem nada. Isso são as nossas abelhas nativas. As nossas polinizadoras. Aquela uma... Você pode voltar só na da Jataí? Só um. Mais um só. Não. Mais um, acho. Não. Não, agora deixa ele correr para frente. Eu acho que já passou. Já tá... passou. Aqui nós encontramos uruçu amarela, a MQQ, a MQA. Aqui, farela. Voltou um. Tá. Não, é o vídeo que eu fiz com ela mais. O que eu ia falar da Jataí é o seguinte. Ela está aqui coletando recursos da aroeira pimenteira. O mel da Jataí está sendo estudado, foi identificado um componente nele que inibe o câncer de mama, ele seca o câncer, esse componente. Aí fizeram isso lá em Ribeirão Preto, na Universidade de Ribeirão Preto, eles fizeram toda a pesquisa para descobrir qual é o que poderia estar fazendo essa ação para o câncer, né, para secar o tumor. Identificou-se que nos desenhos, nos gráficos, que o produto que era coletado e que tinha na composição do mel era tirado da aroeira pimenteira. Então, há uma planta que ninguém dá valor, uma planta nossa, uma abelha pequenininha que parece... Estão desenvolvendo agora, a fase da pesquisa está nos Estados Unidos, já estão vendo todos os ensaios que fizeram com esse componente, a reação foi super positiva. Ele seca, ele consegue secar o tumor. Tá? Então é uma coisa muito importante. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda com as abelhas e esse é um dos motivos de ter o estudo com elas, tá? Que é uma... Acho que terminar. Aqui fala sobre o objetivo do projeto, né? Na verdade, o projeto é conhecer nossos polinizadores, ajudar na pesquisa, dar condições de trabalho e estudo, né? E preservar as abelhas. E tendo como ponto, né, a reserva biológica e as unidades e áreas também urbanas. Porque hoje, com a mudança da paisagem, né, por estarem acabando com a vegetação no entorno, as abelhas estão ficando cada vez mais urbanas. Então é um problema que o ser humano causou e que agora vai ter que aprender a conviver com isso. E não é jogar um DDT, um veneno, alguma coisa na abelha, porque está incomodando. Muito pelo contrário, nós somos os culpados, nós levamos elas para a cidade, porque nós desmatamos. Então a gente tem que aprender a conviver com ela. Então, em vez de pensar em matar, pensar em plantar uma frutífera para ela, pensar em plantar mais, dar qualidade de vida. Eu sei que muitos, principalmente lá em São Paulo, falam: a árvore vai sujar meu quintal, vai sujar minha calçada. Você planta uma árvore lá e ele vai e corta. Literalmente. Depois tá aquele calor, reclama do calor, né? Mas normal. Então seria assim. E para apoio de tomada de decisão. Sabendo, porque como eu falei, a abelha é um bioindicador. Sabendo, conhecendo o que você tem, você vai montar estratégias de trabalho, tá? Se quiser mudar, pode mudar. Aqui ficam os agradecimentos, tá? Pode mudar. Aí ele vai sozinho agora. Então fica aqui os agradecimentos à equipe. Eu não coloquei o nome de todos, senão eu ia estourar minhas 2 horas. Então, fica o agradecimento a todos, em especial a dona Marisa, que me trouxe até aqui, né, que abriu as portas, me adotou lá no Xixová. O Christian, que abriu as portas agora da Serra do Mar também, que a gente vai desenvolver, se Deus quiser, um excelente trabalho lá também. E fica aqui, agora que tem as opções de se montar um meliponário, que a gente discuta e veja qual é a melhor forma da gente montar esse meliponário. De preferência, deixar tudo pronto esse ano, porque eu espero que esse ano a gente consiga fazer, nos 116 anos de review, a inauguração do nosso meliponário abelhas, meliponário científico review ASP. Né? Isso eu tinha para apresentar, espero que
tenha conseguido passar a informação, tá? E se tiver alguma pergunta, é só fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não. Deixa eu te perguntar, eu sou de São Caetano Tá. e a gente tem uma área lá, são 20 mil metros quadrados, não é muito grande. Uhum. E eu estava conversando com quem assumiu agora, né, a diretoria de meio ambiente, e a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu conhecia alguém que trabalhava com Abelhas. abelhas nativas, né? Culpado. Então, aí,